dependente do Pai, dependente do seu amor. Sou dependente do seu agir em minha vida. Sou dependente dos seus cuidados. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Quando estou fraco, tu me... A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Estou aqui para apresentar o nosso pastor que irá ministrar agora. É o pastor Ernesto. Venha, pastor Ernesto. Ernesto Chapepa. Ele vem de Moçambique, África. E ele vai passar um pouco do trabalho dele para nós. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre missões, sobre o trabalho dele lá na África. Quem segue ele nas mídias sociais já conhece um pouco, né? Mas hoje ele vai estar falando um pouco mais. E eu creio que nós vamos receber muito da parte do Senhor através da ministração dele nesta manhã. Então abra os teus olhos espirituais, teus ouvidos e deixa Deus falar ao teu coração. Porque eu sei que Deus vai bradar, em nome de Jesus. Todo mundo crê nisso? Então dê um glória a Deus aí, irmão. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém? Em primeiro lugar, quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez no dia de hoje. Em especial também quero louvar muito a Deus pela vida de todos os pastores, todos os irmãos que estão sobre este lugar e dizer que Deus continua abençoando muito a vida de vocês, que o Senhor continue a fazer coisas grandes na vida de vocês todos que estão sobre este lugar, que o Senhor continue sempre a resplandecer o rosto dele sobre as vossas vidas. Eu estou aqui pela segunda vez. Estava aqui em 2019, em 2020 não consegui vir para cá. E estava aqui no Brasil nesse ano e estou aqui mais pela segunda vez nesse ano. É a quarta vez que estou aqui no Brasil. E tenho um carinho imenso pela comunidade Batista Manaim e todos os pastores, pela humildade, pelo carinho que vocês têm por mim e também pela Missão África. A palavra que eu tenho somente é acerca de gratidão. Gratidão a toda a comunidade Batista Manaim. Que esse amor possa ser multiplicado cada vez mais nos vossos corações. E eu estou aqui também, quero louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, com a pastora Gisele, que não estão aqui, junto com outros pastores também. Queria abraçar todos, mas por causa da pandemia, então, que recebam o meu abraço forte em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome sou Ernesto Chapepa, sou pastor, sou de lá de África, Moçambique, cidade de Dondo, onde eu estou, cidade de Dondo. E estamos lá pregando o Evangelho, fazendo a obra do nosso Pai, fazendo a mesma obra que vocês estão a fazer aqui. A diferença é que estão no Brasil, nós estamos na África, mas o trabalho é o mesmo, estamos a trabalhar para o mesmo reino. Amém? Glórias a Deus. Estamos lá a trabalhar e, na verdade, o Evangelho está a se pregar, mesmo. Nós estamos a trabalhar fortemente, porque nós sabemos que estamos nos últimos dias, então nós temos que trabalhar de uma forma dura, temos que trabalhar de uma forma incansável, temos que trabalhar de uma forma que até o inimigo fique furioso, porque nós não podemos parar, não. Até graças a Deus aqui no Brasil, vocês têm como fazer o culto pela live, mas lá em Moçambique nós não temos como fazer pela live. Se você faz pela live, quem assiste é o povo brasileiro, não o povo africano. É por isso que fica muito ruim fazer a live, fica muito ruim mesmo fazendo live. Por isso que temos feito culto nas casas, temos feito culto em alguns lugares para que o povo não fique sem a palavra. Aleluia. Isso é algo muito importante. Ore sempre por mim, ore sempre pela Missão África. Também estaremos sempre a orar por vocês todos, orando por vocês todos para que o povo chegue ao conhecimento da verdade. Estou aqui mais uma vez sem roubar muito tempo. Vamos compartilhar a palavra do Senhor.
Para quem tem a Bíblia, pode abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. E depois estarei falando um pouco sobre a missão que está a decorrer lá. E a igreja lá na África pediu grandemente para endereçar gratidão para o povo da Igreja Batista Manai, para a Igreja Batista Manai, porque nós estamos a construir uma escolinha de 2 salas lá. E depois vão passar os vídeos da escolinha que está a se construir lá, para podermos dar aulas bíblicas, também para dar aula de alfabetização. É por isso que eles pediram para poder endereçar mesmo uma gratidão muito forte para a igreja, pelo gesto, pelas doações, pela oferta que todo mês tem chegado lá. E Deus continua abençoando, que Deus continua a abrir mais portas. Nós estamos a construir essa escolinha lá na África, 2 salas de aula, uma cozinha e uma casinha de quarto e sala, para algumas viúvas poderem viver lá. Então, somente gratidão que eu tenho para expressar, amém? Glória a Deus. A minha versão diz assim, Lucas capítulo 17, 32. A minha versão diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tem mais outros capítulos que eu estarei a falar, mas vou falar ao decorrer da palavra, para não levar muito tempo ao ler. Já fui entregue ao altar, já fui abençoado aqui com a nossa mãe, então eu somente vou entrar na palavra e Deus, Ele está sobre este lugar para falar no seu coração. Deus, Ele está nesse lugar para poder ministrar algo muito forte. Deus, Ele está aqui nesse lugar para fazer algo novo. Deus, Ele já está nesse lugar para poder fazer ainda mais, porque o nosso Deus não é Deus limitado. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele tem infinitamente mais para fazer mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. O nosso Deus, Ele é indescritível. Não existe gramática no vocabulário ou no dicionário que pode descrevê-lo. Não existe palavra que pode mensurar. Ele é alguém imensurável. Por isso que Ele tem infinitamente mais para fazer e para falar no dia de hoje. Preste muita atenção, porque Deus, Ele quer falar contigo. Amém? Louvado seja Deus. O meu tema hoje é a necessidade de lembrar. Esse é o meu tema do dia de hoje, a necessidade de lembrar. Nós, quando vamos aqui na palavra, nós lemos ou nós entendemos, né, o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou quando Ele esteve aqui na terra. Nós conseguimos ler, seja versão diferente, versão igual, mas nós entendemos mais ou menos o que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele disse. Não sei se está me ouvindo bem assim. Glória a Deus. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele começou a falar muitas coisas. Ele pregou, Ele ensinou, Ele libertou, Ele curou, multiplicou pães, transformou água em vinho, orou 3 vezes em Getsemane, muitas coisas que Ele fez. Multiplicou pães, paralíticos andaram, cegos enxergaram, surdos ouviram, mudos falaram, muitas coisas que aconteceu. Mas chegou certa vez em que Jesus Cristo, Ele começou a falar acerca da volta dEle. Ele começa a falar dos últimos dias. Ele começa a falar dos dias futuros. Então esse é um exemplo, ou seja, é um exemplo que nós temos que seguir. Nós que estamos aqui todos, também temos que ter o hábito de falar do nosso amanhã. Você pode dizer, pastor, o amanhã pertence a Deus, eu não posso falar sobre o amanhã. Não, querido. Quando você fala sobre o amanhã, não é porque você não está a confiar em Deus. Não é porque o amanhã deixa de pertencer a Deus. Não. Quando você fala acerca do amanhã, é porque você tem expectativa. E Deus, Ele vai ver quais são os teus planos para o futuro. Através da sua credibilidade, através da sua fé de que o amanhã vai acontecer isso, Ele vai poder fazer acontecer aquelas coisas. É por isso que nós temos que ter o hábito de profetizar o amanhã. Temos que ter o hábito de declarar palavra para o nosso amanhã. Temos que ter o hábito de declarar palavra sobre os nossos filhos. Temos que ter o hábito de declarar palavra de bênção. Temos que profetizar palavras sobre os nossos filhos. Dizer que meu filho vai ser levita, meu filho vai ser profeta, meu filho vai ser evangelista, meu filho vai ser aquilo, meu filho com tantos anos vai fazer isso. Então você está a declarar. É por isso que nós temos que ter esse hábito.
Quando você começa a declarar palavras sobre a vida do seu filho, enquanto ele tem 1 mês de vida, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Você já declarou. Você já declarou. Então, Jesus ele começa a falar acerca dos dias futuros. Ele começa a falar muitas coisas e chega no versículo 32. Ele começa a dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. Diga, lembrai-vos da mulher de Ló. A outra versão diz, lembrai-vos da esposa de Ló, mas é a mesma coisa. Então, escuta uma coisa. Nós quando vamos aqui a entender bem o significado dessa palavra, nós quando vamos investigar o rema dessa palavra, nós entendemos que Jesus Cristo, ele começou a falar 2 factos muito importantes. Jesus começou a usar o Novo Testamento. Ele começou a lembrar o Novo Testamento para poder falar as coisas do futuro. Jesus começou a usar 2 acontecimentos importantes. Primeiro, ele usou o acontecimento do dilúvio, ou seja, usou o acontecimento da época de Noé. E depois ele começou também a usar a outra ferramenta. Começou a usar o segundo acontecimento, que é o acontecimento de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos o que aconteceu na época de Noé. Sabemos o que aconteceu na época de Ló em Sodoma e Gomorra. Agora, Jesus começa a falar, lembrai-vos da esposa de Ló. Lembrai-vos da esposa de Ló. O meu tema é acerca da necessidade de lembrar. Quando falamos de lembrar, não estamos a falar simplesmente de um verbo ou de uma simples palavra. Quando falamos de lembrar, estamos a falar de trazer à memória os acontecimentos do passado. Isso é mais ou menos lembrar. Lembrança é o processo mental de recordações, de informações do passado. Isso é lembrança, lembrar. Agora, nós como igreja precisamos dessa necessidade de lembrar. Nós como igreja, eu como jovem, você como jovem, você como mãe, você como pai, você como avô, você como filho, você precisa de uma necessidade de lembrar. Sabe por quê, pastor? Porque no dia em que a igreja parar de lembrar, no dia em que a igreja deixar de lembrar, você vai ver que a igreja vai entrar em decadência. A igreja vai entrar em problema, porque a igreja vive experiência a cada dia. Quando a igreja deixar de lembrar, nós vamos ver que as coisas não vão andar muito bem. É por isso que Deus hoje me trouxe aqui para dizer que temos que lembrar. Você pode dizer assim, será que, pastor, tenho que lembrar do meu passado que ficou atrás? Não estou a falar isso. Porque a palavra diz, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Eis que faço novas coisas. Mas o que Deus veio me dizer, o que Deus me trouxe para dizer aqui, é que a igreja precisa de lembrar. Tem que ter essa necessidade de lembrar. Acho que você não está a perceber. A igreja precisa de ter essa necessidade de lembrar o que Deus fez e aquilo que Deus vai fazer ainda. A igreja tem que se lembrar, então, de antes e também tem que se lembrar de agora para poder ter expectativa e planos para o depois. É por isso que Jesus começa a dizer, lembrai-vos da esposa de Ló. Lembrai-vos o que aconteceu com a esposa de Ló. Agora, hoje, Deus não me trouxe para falar da esposa de Ló. Deus me trouxe para poder dizer, temos que lembrar. Temos que lembrar como que nós orávamos antes da pandemia. Temos que lembrar como que era a nossa vida espiritual antes da pandemia. Temos que lembrar antes da enfermidade vir, como que eu era, como que está a minha fé, como que estava a minha credibilidade para com Deus, como que eu caminhava, como que eu andava nos caminhos do Senhor. E nós temos que lembrar essas coisas. É por isso que a igreja não perde o avivamento quando os líderes saem. A igreja perde o avivamento quando param de lembrar os cultos do avivamento.
Então a igreja vai parar de viver algo novo de Deus. Então não quando os pastores estão longe, mas quando a igreja parar de buscar para viver algo novo. É por isso que nós temos que lembrar no tempo em que nós orávamos incansavelmente. Temos que lembrar do momento em que nós glorificava Deus com toda a força. Temos que lembrar do tempo em que nós pulávamos com todo o nosso coração. A igreja tem que se lembrar. A igreja tem que se lembrar. Nós precisamos de jovens que se lembram do culto de oração. Precisamos lembrar que nós éramos pessoas que tinham sede e a fome para com as coisas de Deus. Mas se essa fome desapareceu, é o tempo de você lembrar. Será que eu tenho a mesma intensidade da fome pelas coisas de Deus? Como que eu era antes e como eu sou agora? Como eu estava antes e como estou agora. Como eu buscava antes e como eu estou a buscar agora. A igreja tem que se lembrar dessas coisas. A igreja tem que se lembrar do tempo em que meditava a palavra de dia e de noite. Tem que se lembrar. Se você consegue ficar 3 dias sem pegar na Bíblia, então você precisa ter a necessidade de você voltar àquelas práticas antigas de meditação de dia e noite, como diz a palavra. Porque a palavra diz que aquele que medita de dia e de noite, automaticamente tudo que ele fazer vai prosperar. É isso que diz a palavra. Os casais precisam da necessidade de lembrar. Os filhos precisam dessa necessidade de lembrar. Os casais precisam dessa necessidade de lembrar. Será que aquela paixão que vocês tinham quando se conheciam, será que essa paixão existe até hoje? Será que aquela intensidade do amor que vocês tinham um pelo outro, será que existe até hoje? Então, se esse amor está a esfriar, agora esse casal precisa de se lembrar que não, precisamos de acender a chama do nosso amor. Precisamos de acender a chama do nosso amor. É por isso que se o povo brasileiro não ter essa necessidade de lembrar o primeiro amor, haverá muitos divórcios. Mas se a igreja brasileira, se o povo brasileiro lembrasse do primeiro amor, da força do primeiro amor, não haverá mais divórcio, mas haverá o amor para aqui, o amor para lá. Haverá paz para o Brasil quando eles se lembrar. Existe uma grande necessidade de se lembrar. Existe uma grande necessidade dos jovens se lembrar dos conselhos, dos ensinamentos dos pais. Existe uma grande necessidade dos pais ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Será que você está a ensinar o seu filho igual você lhe ensinava quando era pequenininho? Será que você está a ensinar o teu filho a andar nos caminhos do Senhor igual você lhe ensinava quando tinha alguns meses, quando tinha alguns anos? A igreja precisa ensinar. Razão pela qual hoje em dia tem crianças que já estão a consumir maconha com alguns anos. Às vezes é porque os pais esqueceram de ensinar as crianças aquilo que ele ensinava antigamente. Pararam de ensinar. É por isso que o povo brasileiro não pode parar de ensinar as crianças. Não pode parar de ensinar os seus filhos. Começa a ensinar enquanto são pequenos. Porque uma árvore é endireitada enquanto é pequena. Porque já se for uma árvore frondosa, vai ser impossível você endireitar. Vai crescer torta mesmo. É por isso que Deus me trouxe aqui no dia de hoje para dizer que a igreja, o povo, precisa de lembrar. Precisa lembrar. Como que está a tua vida de oração, minha irmã? Como que está a tua vida de oração, meu irmão? Como que está a tua vida de oração, jovem? Como que está a tua vida de meditação? Será que você tem prazer na lei do Senhor de dia e noite? Será que a sua Bíblia está limpa ou está cheia de poeira? Pastor, hoje em dia existem jovens, acordou, logo está no WhatsApp. Não quer saber se está na terra ou se está no céu, está no WhatsApp.
Não quer saber se está no inferno ou no paraíso. Logo está no Face. Enquanto o povo continuar assim, não ter aquela necessidade de primeiro entregar o dia, consagrar o dia ao Senhor, sempre terão problemas espirituais. Nunca vão ter crescimento. Agora a igreja precisa de voltar, precisa de lembrar como que você buscava, como você adorava, como você glorificava, como você sentia a presença de Deus. Eu estava pregando lá na África, eu falei assim, queridos, a igreja aqui na África, a igreja sede lá na África não vai morrer porque Ernesto Chapepa foi arrebatado para o céu. Não. A igreja na África vai morrer quando deixar de obedecer ou de seguir os ensinamentos que Ernesto Chapepa dá para a igreja. É por isso que a igreja não morre quando o líder morre. A igreja morre quando o povo esquece de ouvir ou de lembrar os ensinamentos do seu líder. É por isso que quando Josué morreu, o povo fazia o que era errado perante os olhos de quem? Do Senhor. Na época que não havia lei, mas eles não se lembraram mais. Cada um fazia o que achava conveniente. Cada um fazia o que achava na telha, o que tiver na telha, ele fazia. Mas quando eles se lembraram que não, nós prevaricamos, nós erramos, nós falhamos. Quando eles viram que estavam a ser castigados, lembraram a Deus. Deus começou a enviar juízes, que eram libertadores naquela época. É por isso que, igreja, nós precisamos de lembrar. Vocês aqui são muito bem ensinados, são muito bem instruídos, são muito bem apacentados, são muito bem liderados, são muito bem alimentados, são muito bem nutridos no espírito. Agora vocês precisam lembrar essas coisas todos os dias da vossa vida, para que nenhuma coisa possa vos abalar. Aleluia! Os pastores aqui ensinam. Quando você assiste noticiário, você vê notícias ruins, mas se você se lembrar dos ensinamentos, você nunca vai ficar abalado, porque você sabe, aquilo que eu fui ensinado, aquela palavra que eu fui ensinada, é a palavra que vai me sustentar. É por isso que até hoje você está em pé, é por causa dos ensinamentos que você ouviu. Mas no dia que você parar de lembrar aqueles ensinamentos, vai ver que vai ter problemas. É por isso que a maior luta do capeta é fazer com que a igreja não se lembre dos ensinamentos que são ensinados. A maior luta do capeta é fazer com que você não se lembre dos ensinamentos que você recebe aqui. Tanto como quando vamos aqui no livro de Hebreus, então nós encontramos algo muito importante, né, que diz aqui no Hebreu 3:3. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora a igreja tem que se lembrar. A igreja tem que se lembrar. O povo de Deus tem que se lembrar. Os jovens, nós precisamos jovem, não jovem pelo nome, precisamos jovens valentes, precisamos, então se os jovens soubessem que tem uma potência muito forte, os jovens não poderiam brincar. Se os jovens soubessem que eles têm uma potência muito grande no mundo espiritual, os jovens não poderiam brincar, não. Os jovens ficariam muito mais fortes. Aleluia. Estamos a ouvir bem todos aqui? Então nós precisamos se lembrar. Eu que estou aqui também sou um jovem, mas eu me lembro o que Deus fez, Então, me lembro o que Deus fez no passado, me lembro como eu era antes. É por isso que estou a lutar para que as pessoas que estão a viver a vida que eu vivia, para que possam sair. Agora não importa se você está aqui, mas lembre-se que tem alguém a passar por aquilo que você já passou, a viver aquilo que você viveu. Agora lembre-se e se coloque no lugar deles, para que você possa correr atrás e também possa ser canal de bênção para levar essas pessoas para poder viver o que você está vivendo hoje. É por isso que se a igreja não se lembrar do ID de Jesus, o evangelho não vai chegar em outras nações. Enquanto as pessoas não se lembrarem do ID, do comissionamento de pregar o evangelho para as nações, o evangelho não vai chegar em outros lugares. E a igreja tem que se lembrar disso. Aleluia. A igreja tem que se lembrar. Se você está aqui hoje é porque você teve um privilégio. Precisa se lembrar.
Eu quero louvar a Deus pela vida da Igreja Batista Manaim, por ele sempre se lembrar da missão África, por ele sempre se lembrar de nós, mesmo pela distância, mesmo alguns não nos conhecerem pessoalmente, mas sempre se lembra de nós. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pela vida dessa igreja, desse ministério, em nome de Jesus. Que vocês continuem a se lembrar sempre, sempre, vocês possam se lembrar sempre, 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 e que esse amor e carinho possa crescer mais dentro de vocês. A igreja precisa lembrar sempre. Nós vamos encontrar na Bíblia que sempre que o povo nunca mais se lembrou o que Deus fez, o povo sempre sofria. Quando o povo deixava de se lembrar das maravilhas de Deus, o povo sempre passava consequências. Mas quando o povo se lembrava que nós temos um Deus poderoso, quando o povo se lembrava que temos um Deus que tudo pode, quando o povo se lembrava que temos um Deus que é o dono do ouro e da prata, então a glória de Deus se manifestava. É por isso que nós temos que estar sempre a se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é capaz, daquilo que Deus é capaz de fazer. Então as pessoas não se lembram o que Deus é capaz. As pessoas lembram o que o coronavírus é capaz, o que a pandemia global é capaz. Queridos, não podemos potencializar a pandemia. Temos que potencializar a grandeza de Deus, porque nós lembramos que há 200 anos atrás, Jesus morreu no nosso lugar, que há tantos anos atrás, o mar vermelho se abriu. Se o mar se abriu, então a minha situação também vou vencer, vou ter vitória. Nós temos que se lembrar dessas coisas. Nós temos que se lembrar que no passado, então Deus usou um jovem para derrubar o gigante. Se no passado Deus usou um jovem para derrubar o gigante que está pelejando contra a minha vida, também vai ter que cair e vou ser vitorioso. Temos que lembrar dessas coisas. Não importa se você está no vale, se está na cova dos leões, apenas lembre que o seu Deus é aquele que até na cova dos leões mandou anjo para dar livramento. A tua situação também vai dar livramento. Não importa se você tem uma doença, uma enfermidade, apenas lembre-se de que Jesus Cristo, uma moça, uma dona que sofria 12 anos com fluxo de sangue, somente pelo toque com fé, ficou curado. A mesma graça até hoje existe. A igreja tem que se lembrar disso. Talvez o médico te disse que você está com uma doença incurável. Não acredite. Não acredite. Apenas lembre-se de que coisas piores aconteciam no passado e não vai ser diferente com você. Apenas lembre de que há muitos anos atrás, um homem que sofria 38 anos, mais ou menos, 38 anos, que estava deitado, não conseguia cura nem solução, mas Jesus veio e curou aquele jovem. E ele veio e curou aquele homem. Lembre-se dessas coisas para que a sua fé seja mais ativa. Quanto mais você se lembra daquilo que Deus fez, mais a tua fé vai crescer. Quanto mais você se lembra daquilo que Deus fez, mais a graça de Deus vai te visitar. Quanto mais você se lembrar das maravilhas que Deus fez antes do mar, no mar, até durante a caminhada no deserto, mais a tua fé vai ser mais firme. A tua fé vai crescer cada vez mais. Porque nenhuma coisa vai abalar aquele que lembra das maravilhas de Deus. Satanás não consegue derrubar aquele que se lembra o que Deus fez no passado. Satanás não consegue derrubar. Satanás não consegue destruir aquele que se lembra do que Deus fez na vida dele. Satanás não consegue. Quem está a pregar para você aqui é alguém que já viveu muitas coisas. Alguém que já viveu na magia negra, alguém que já fumou, alguém que já bebeu, alguém que já roubou, alguém que já fez muita encrenca na vida. Mas o que acontece, eu me lembro que tem pessoas que estão a viver a vida que eu vivi no passado. E a minha maior luta, então, quanto mais eu me lembro, Deus me dá mais fôlego para pregar para essas pessoas, para poder sair desse lamaçal, para viver a manifestação da glória de Deus. É por isso que a igreja tem que se lembrar dos perdidos lá fora. A igreja tem que se lembrar dos perdidos lá fora. Hoje em dia tem igreja que vê homossexual como inimigo. Não é teu inimigo homossexual.
Tem pessoa que vê o fumador de maconha como inimigo. Não é teu inimigo. O teu inimigo chama-se diabo, Satanás, que é teu inimigo. O teu próximo não é teu inimigo. Aleluia. Eu já sofri muito com feiticeiros, mas nunca considero feiticeiro como meu inimigo. O meu inimigo é o espírito de feitiçaria que está nos feiticeiros. O feiticeiro é meu próximo, é o meu irmão, mas o meu inimigo é aquilo que está nele. É por isso a igreja tem que se lembrar que aqueles que estão a sofrer lá são nossos irmãos. Precisa do nosso auxílio, precisa da nossa ajuda, precisam de nós estendermos a mão para que possam sair do lamaçal, para viver a glória que você está a viver, para viver a grandeza que você está a viver. Temos que se lembrar que tem pessoas que não têm nenhum prato de comida, não tem. É por isso que antes de você jogar comida na lixeira, lembre-se daqueles que não têm o que comer naquele dia. Antes de você reclamar do carro que você tem, lembre-se que tem alguém que nem bicicleta não tem. Antes de você reclamar do carro que você tem, lembre-se que tem alguém que está a louvar a Deus. Deus, muito obrigado por essa bicicleta. Antes de você reclamar, né, do trabalho que você tem, lembre-se que tem pessoa que já faz 2 anos não está a conseguir emprego. Antes de você ser ingrato para com Deus, lembre-se que tem pessoas que não têm o que você tem, mas estão a expressar gratidão pelo pouco que eles conseguem. Lembre-se sempre de ser grato a Deus. Lembre-se sempre de que Deus está fazendo grandes coisas em sua vida. Porque Deus, fazendo ou não, nunca deixa de ser Deus. A igreja tem que se lembrar dessas coisas. Antes de você ficar bravo, né, ou preocupado com a roupa que você veste, tem 2, 3 malas de roupa, mas reclama das roupas que você tem. Lembre-se das pessoas que têm roupas rasgadas. Antes de você reclamar dos pares de sapato que você tem, lembre-se que existem pessoas que não têm nenhum par de sapato. Antes de você reclamar do calçado que você tem, lembre-se que tem pessoas que o chinelo dele já tem 200 arames. Arrebenta, conserta, estão lá pessoas. É por isso que se o cristão lembrar-se o que está acontecendo no mundo, nunca vai reclamar. Sempre vai ter motivo para glorificar a Deus. Sempre vai ter motivo para louvar a Deus. Antes de você reclamar da esposa que você tem, lembre-se daquela pessoa que está orando. Aliás, antes de você reclamar do esposo que você tem, lembre-se que existe mulher que está a orar. Esperei com paciência, Senhor, clamando para ter um valente como você tem. Lembre-se que existe mulher que está saindo ferida no joelho a orar para ter um varão igual àquele que você tem. Lembre-se sempre de ser grato a Deus. Lembre-se sempre de glorificar a Deus pelas pequenas coisas que Ele te dá. Lembre-se sempre de glorificar a Deus pela saúde que você tem. Porque tem pessoas que estão no leito do hospital. É por isso que lembrar é algo muito grande na vida de um cristão. Quando Jesus disse, lembrai-vos, Ele estava a falar muitas coisas. Só que as pessoas, por falta do rema da palavra, pensaram que Jesus só falou pequena coisa. Mas não, Jesus falou muitas coisas. Lembrai-vos do primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde Ele te tirou. Lembra-te daquelas coisas que Deus tem feito. Lembra-te do teu próximo que está a sofrer. Lembra-te dos presos. Lembrai-vos dos órfãos, das viúvas. Lembrai-vos daqueles que precisam da mão estendida. A igreja tem que se lembrar. A igreja tem que se lembrar. Eu não quero ir muito longe, mas quero dizer algo muito importante. No dia que a igreja parar de lembrar, a igreja vai entrar em decadência. Quando eu falo igreja, não estou a falar templo feito pela mão humana. Estou a falar você que está aqui. Você é a preciosa igreja, comprada, lavada, purificada pelo sangue precioso de Jesus. Não existe nenhum dinheiro no Bradesco ou no Itaú capaz de te comprar. Não existe. Não existe. O único que conseguiu te comprar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que você é mais precioso. Você é mais precioso. É por isso que o diabo anda a se te perseguir, porque você é a casa mais bonita.
Posso revelar uma coisa aqui? A casa mais preciosa para o diabo não é arranha-céu que está em Emirados Árabes Unidos. A casa mais bonita e preciosa não é arranha-céu. A casa mais bonita é você. É por isso que o diabo te persegue, porque sabe que você é um templo adornado, ornamentado. É um templo precioso. É por isso que ele te persegue tanto, porque ele sabe que você é precioso. É por isso que ele te persegue tanto, porque sabe que você é alguém de muita qualidade. Ele sabe que você é alguém muito preciosa e precioso. Lembre-se disso, que você é preciosa. Lembre-se que Deus te ama. Talvez você está dizendo assim, não, eu vim aqui na igreja como se fosse meu último dia, a minha vida não está boa, na minha casa as coisas estão queimando, vim aqui, não quer saber mais nada, só vim ouvir. Eu vou dizer uma coisa, lembre-se que Deus te ama, isso basta. Lembre-se que Deus te ama. Lembre-se que Jesus Cristo morreria de novo por você. Lembre-se que Jesus Cristo se entregaria novamente por você. Lembre-se que Jesus Cristo, ele se entregaria várias vezes por você, porque você é preciosa. Você é preciosa, é menina dos olhos de Deus. Seja homem ou mulher, menina dos olhos de Deus. Lembre-se disso, nunca se esqueça. Lembre-se sempre. Ainda que o diabo coloque pensamento de suicídio dentro da sua casa, da sua família, fala para essa pessoa, olha meu filho, minha filha, olha minha vizinha, você é preciosa. Quando ela se lembrar que ela é preciosa, nenhum espírito de morte vai lhe pegar, nenhum espírito de suicídio vai lhe pegar, porque ela vai sentir que é preciosa e precioso. Deus ama. Deus ama. Aleluia. Você está aqui no dia de hoje, você está abençoado em nome de Jesus. Você está aqui hoje, você está abençoado. Daqui a pouco queremos orar aqui. Quero entregar para a pastora Neuza para poder finalizar. Eu quero orar contigo. Não sei se posso orar, pastora. Posso orar? Posso orar? Amém. Então, a palavra que eu tinha para ministrar é mais ou menos essa. A necessidade de lembrar. A necessidade de lembrar. A necessidade de lembrar. Será que existe alguma coisa que você esqueceu? Eu não sei como está a sua vida de oração, mas hoje Deus manda me dizer, lembra-te como você orava antes. Lembra-te como você orava antes. Talvez você está lá em casa nos assistindo, nos acompanhando, você diz assim, eu não vou mais na igreja, porque sou daquela idade que não posso ir na igreja, agora vou ficar em casa, vou tomar o café, vou relaxar, não quer saber mais da igreja, porque tem medo da pandemia. Você que está lá em casa, eu declaro em nome de Jesus, que você possa se lembrar o que Deus fez, possa se lembrar o que Deus está fazendo, possa se lembrar o que Deus fez na tua vida, possa se lembrar o que Deus fez na tua vida, e você possa ter mais motivo para poder louvar a Deus tanto lá em casa, e ficar conectado em comunhão com os irmãos que estão sobre este lugar. Não pode escutar o que a Globo está a falar, somente escute o que Deus fez no passado e ainda fará agora, porque nosso Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem pessoa dizendo que não quer saber mais de nada, não quer saber mais de nada. Não, minha irmã, você está lá em casa, lembra-te de que o teu Deus é poderoso, é maior do que a pandemia. O teu Deus é maior do que a pandemia. Esteja em comunhão. Distância não é barreira. Fique conectada, mãe. Fique conectada, você que é pai. Fique conectado, você que é jovem. Fique conectado sempre em comunhão com os irmãos. E que Deus te abençoe em nome no sangue de Jesus, para a glória e a honra do nome dele. Louvado seja Deus. Se lembre sempre da oração. Se lembre sempre do jejum. Se lembre sempre do jejum. Lembre-se sempre da oração. E lembre-se sempre da palavra de Deus. Medite nele de dia e noite. Eu estava falando para o povo na África, falei assim, o governo proibiu o povo de Deus de congregar. Declararam quarentena. Mas os demônios não estavam em quarentena. Feiticeiros estavam a feitiçar. Os bruxos estavam a fazer a bruxaria.
Os quimbandeiros estão a fazer umbanda deles. E a igreja não pode parar. A igreja não precisa parar. A igreja tem que se lembrar que os apóstolos foram perseguidos. A pior pandemia que existiu foi a perseguição, porque houve derramamento de sangue. Tiago foi decapitado, é isso, né? Tiago foi decapitado por causa do quê? O evangelho. Que vírus é esse? Que vírus é esse que é tão abençoado que só pode pegar na igreja, só em outros lugares não? Que vírus abençoado é esse? Meu Deus. Também é perseguição não declarada. Eu falo assim, perseguição não declarada. É por isso que a igreja tem que se lembrar que os apóstolos foram perseguidos. Agora, hoje em dia também temos perseguição. Já fui surpreendido com a polícia várias vezes. Mas o mais importante é cultuar, congregar. Fique de pé em nome de Jesus. Muito obrigado por participar hoje conosco do nosso culto online. Eu creio que Deus falou com vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, na nossa comunidade. Eu sou o pastor Plínio. Eu quero muito também te conhecer presencialmente. Os nossos cultos são às 8h30 da manhã, aos domingos, às 11 e às 18 horas. Nós estamos na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Jardim Rochidale, Osasco. Que você tenha uma semana de vitória e nós esperamos conhecê-lo pessoalmente. Deus abençoe.